Nada que não for devido. Vamos contar piada mais, né? Nada que não for devido. Vamos contar piada mais, né? Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje estou aqui com ele, Hélio Clabono Júnior, professor de teologia, filosofia, escritor, aí com bastante obras já lançadas. Também revisor teológico, meu amigo e, além de meu amigo, meu professor também. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a sua mais nova obra, né? Que é esse livro de Efésios, O Mérito da Graça, livro maravilhoso. Mas antes, as saudações aqui do meu amigo, oportunidade toda tua. Muito obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui, essa recepção carinhosa aí, abriu as portas aí pra gente bater esse papo aqui junto com seus amigos, né? De fato, a gente, quando abre a porta de casa agora, a gente abre mais do que a porta física. Essa porta virtual alcança pessoas que a gente talvez não olhe nos olhos, mas que a graça do Senhor, enquanto a gente fala aqui, possa alcançar os irmãos. Muito obrigado, Josias, que o nosso trabalho, né, o seu trabalho técnico, o seu trabalho aqui, todo esse equipamento aqui para mim é um mundo bastante novo, associado com aquilo que eu faço, possa abençoar os irmãos. E muito obrigado. A maior honra não é escrever, comentar e compartilhar os devocionais e os trabalhos, mas é ter você como amigo, participar aí de alguma maneira do seu ministério. Muito obrigado aí e todos aqueles que vão nos acompanhar. Deus abençoe. Oh, glória, que bom. É um prazer tê-lo aqui também. E foi uma coisa, a gente combinou ontem, né? Ontem à noite que a gente combinou. Quando combina com muito tempo não dá certo, não dá né? certo. Quando vai rapidinho aí a coisa funciona. A coisa funciona. E é maravilhoso, eu estive aqui, sou assim um admirador desde a época de aluno, né? E continuo sendo aluno ainda, mesmo terminando o curso, mas continuo sendo aluno. E esse livro, como todos os demais, ele é fantástico. Eu admiro muito a forma que você esboça a ideia, né? Graças a Deus. E vamos começar a falar dele, que é o mais interessante. Enquanto isso, os irmãos vão comentando aí. E assim a gente comentando, deixa eu ver aqui um feedback. Estão dizendo aqui que o áudio está baixo. Vamos aumentar? Vamos aumentar o áudio aqui, principalmente do pastor, né? Vamos aumentar. Mas enquanto nós vamos começar esse comentário, vamos começar com uma oração. Pastor Hélio vai orando por nós aqui. Enquanto isso, eu já vou fazendo os ajustes aqui segundo as necessidades e os comentários. Já mandar um abraço aí para o meu irmão David Oliveira, falou que David nos ama muito. Que bênção. Deus abençoe, David. Pode então, orar? Pode. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da Tua graça, Senhor. Tudo é do Senhor, Pai. A terra, nós, toda a criação, a capacidade que nós temos de criar, de trabalhar, as tecnologias. Obrigado, Senhor, por preparar esse lugar. Obrigado pelo Josias, que nos dá, Senhor, a oportunidade de falar com pessoas que nós não estamos vendo. Que se o nosso brilho, o brilho dos olhos enquanto estudamos, não possa ser percebido, que a Tua graça, Senhor, o Teu Espírito fale com esses irmãos, com essas pessoas. Que possamos, Senhor, levar a Tua palavra, que possamos nos instrumentalizar, Pai, para trabalhar no Teu reino. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Abençoe cada um dos irmãos e que possamos aí, Senhor, melhorar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Oramos
abençoando cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, pastor. Melhoramos aqui o áudio. Amém. Bom, vamos começar falando aqui sobre os capítulos, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, né? Quando você falou do privilégio da relação aluno-professor, vou contar um segredo de professor. O professor é aquele que também é aluno, só que ele precisa de alguém para compartilhar, para aprender mais, né? Então, nós somos alunos também. Só que a gente quer, para aprender mais, a gente quer ensinar para decorar mais. Então, nós estamos na mesma classe, né? Olha só. Todos aprendemos juntos aí. Muito obrigado. É uma bênção, é um privilégio muito bom, porque nós vemos o quanto, não somente o Evangelho, mas o quanto nós estarmos próximos das pessoas de bem nos faz bem, né? Porque isso sempre soma, e quando se soma com o critério de salvação, o critério de Cristo, isso é mais gratificante ainda. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus. Pela sua vida. Eu peço a Deus que Ele continue te abençoando, porque você é um canal de bênção. Amém, muito obrigado, graças a Deus. Então vamos começar aqui no esboço do livro de Éfeso. Lembrando para você que esse livro, depois eu vou estar divulgando a capa para você, está disponível aí através do Facebook do Pastor Hélio. Tem aqui no cantinho aqui, tem as redes sociais dele, incluindo o Facebook, e lá tem um link, né, onde tem a compra do livro, com o envio pelo correio. Ou mesmo inbox eu mando, né, o meu WhatsApp, se não, alguns preferem não acessar o link, e a gente me manda o endereço e eu mando, né, no inbox, WhatsApp, enfim, há uma pluralidade de maneiras aí de a gente combinar. Maravilha. O importante aí é compartilhar com os irmãos, né, isso é importante. Então, começando aqui, vamos fazer um comentário que está no livro. Nós não vamos comentar o livro todo, senão você não vai ler o livro depois. Tem que ter umas 15 vidas de 200 anos, né? Então, nós vamos aqui comentando alguns capítulos. Começando aqui do capítulo primeiro, né, do capítulo 1 ao 2 aqui, nós temos a saudação, né, da carta, do texto em si. Eu queria que você fizesse um comentário sobre esse critério que você usou com este comentário que está no livro, que é maravilhoso. Então, conte para nós, pastor. Bom, muito bem. A primeira consideração, Josias, é que a teologia, nós temos que quebrar alguns preconceitos. Qual o preconceito? A teologia não é serva da Bíblia, é o contrário. A teologia, ela é uma ciência e ela nos ajuda a interpretar os textos bíblicos. Ela foi dada num contexto. Então, quando nós falamos de teologia, irmãos, nós precisamos entender que ela é uma ciência, como qualquer outra. Então, não é a Escritura que é serva da teologia, é o contrário. A Escritura é soberana. Então, nós usamos métodos teológicos para alcançar a verdade. É claro também que nós contamos com o Espírito Santo de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque o meu livro não é mais importante do que a carta de Efésios. Por isso que eu estou aqui com o texto bíblico na mão e não com o meu livro. Então, como é que você lê um comentário como o meu, por exemplo? Você tem tantos outros por aí. Você pega o texto bíblico e você lê um comentário para te ajudar a aproximar do texto. Tá? Então, essas considerações, elas são muito importantes. Nenhum autor humano, ele é mais importante, é evidente, que o autor divino, que é o Espírito Santo. Tá? Então, isso é importantíssimo. E o esboço que nós preparamos aí, e essa primeira questão que você colocou da introdução, que é o versículo 1 e 2, nós vamos, o texto que nós apontamos, decidimos falar aqui, é o seguinte: o Paulo, ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Uma palavrinha, vontade, nós temos aí um universo de possibilidade de discussão. Por quê? Vontade é um cálculo racional, é um cálculo de uma pessoa intelectual que age motivado por ela, né? Então, um animal, ele tem vontade? Não tem vontade. Então, é isso que distingue uma pessoa de um ser irracional. E Deus é uma pessoa, não uma pessoa física, porque a fisicalidade não tem nada a ver com a pessoa, não é? E o que eu quero dizer aqui, o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo pela vontade de Deus. Isso é importante porque a nossa vontade, ela é inclinada ao pecado. Então, tudo que nós fazemos, ela tem uma inclinação perniciosa. Tudo que eu faço, eu tenho uma motivação, seja boa ou má. Então, eu não sou livre
de alguma coisa interna, alguma coisa externa a mim. A minha vontade, ela é escrava de alguma coisa que eu não sei explicar. Agora, eu não sei explicar no âmbito humano, mas biblicamente eu sou escravo do pecado. Então o Paulo, ele não resolveu ser apóstolo, porque se ele resolvesse, ele era escravo de alguma outra coisa dele mesmo. Então quem é livre para agir sem coerção interna e externa? Deus. É por isso que a chamada de Paulo, ela está na vontade de Deus. Deus é o único ser que é livre para agir conforme a sua vontade. Nada pressiona Deus. Tudo que ele faz é movido por sua vontade. Nada nem ninguém pressiona Deus. Nós não. A minha vontade, ela é inclinada ao pecado. Por isso que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele não se fez apóstolo. Ele não ergueu a mão e disse, opa, quero ser apóstolo. Não, é a vontade de Deus. Maravilha. Lindo isso, né? Inclusive tem aqui uma pergunta que eu já vou guardar aqui para fazer mais no final do comentário. E tem muito a ver com essa introdução que foi dada. Nosso amigo Jonas, ele tem um ministério Só Boas Novas, maravilhoso. Deus abençoe, irmão. Ele fez uma pergunta aqui, por que o pastor resolveu escrever este livro, né? Uhum. E imagino que essa introdução já vai dar uma munição aí de nós. É o irmão Jonas, né? O irmão Jonas, os meus livros, eles nascem dos meus estudos. Como eu disse aqui, né, eu sou estudante de teologia, mas a minha teologia, ela tem que ser serva da Escritura. E eu passo o meu tempo estudando a Bíblia. Essa é a minha vocação, é daí que Deus me dá o pão, né, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então é daqui que eu tiro o meu pão, estudando, produzindo, dando aula, enfim. E aquilo que eu vou estudando, eu tenho necessidade de registrar. Então, o pregador, professor, escritor, ele já está estudando, já está produzindo. Então, muito do que eu vou dar aula é o meu estudo, que ele já vira pregação, que ele já vira texto. Então, é essa tríplice função. E por que eu decidi escrever Efésios? Primeiro, eu digo que é a soberania de Deus. O meu coração começa a arder por um texto, eu falo, eu preciso estudar mais isso. Por exemplo, meu texto de Isaías, o texto de Tito, eles nascem assim. E eu dei um curso de Efésios já tem uns 4 anos. E sempre vinha à minha mente, vou escrever Efésios. E aí, concomitante a isso, algum aluno, ele é obra de Deus, né? Ele diz assim, pastor, escreve o livro que a gente estudou em tal época, e aquilo vai te demolindo, no sentido, eu tenho que fazer. Então, como é que eu decidi fazer Efésios? O coração, ele vai sendo inclinado, e eu entendo isso, soberania de Deus. E aí, então, eu vou comentando, vou trabalhando, estudando, aprofundando. À medida que eu dou aula, eu vou pregando e vou escrevendo e registrando. No final, eu tenho o quê? Um livro de Efésios. Que benção. Então, agora me diz uma coisa. Eu conheço um pouco mais da sua história, inclusive por ter sido seu aluno, não fugindo aqui do tema do livro. Vamos deixar a coisa fluir. Mas é interessante que você tinha um desejo de ser jogador, né? Inclusive era bom de bola. A minha opinião sim, né? Mas de fato, né? Eu cheguei a transitar nesse meio. Conheci algumas pessoas, né? Que hoje já terminaram também a carreira, mas assim, eu lembro uma ocasião, um dos últimos clubes que eu fui em Araras, né? União São João. E por que eu cheguei até a União São João de Araras? Eu estava no Santos junto com um amigo. E aí um treinador chamado Joãozinho, e o Serginho Chulapa também, jogador, ele foi para lá, e a gente foi, porque conhecia, enfim. E aí, depois que eu terminei um treino, eu peguei a chuteira, né, coloquei assim, do lado do gramado, e me deu uma tristeza muito grande, e a única coisa que eu pensava era a saudade da igreja onde eu frequentava eventualmente. E eu entendi aquele dia que Deus tinha me chamado, e eu tinha certeza absoluta, numa questão transcendental, né? É uma certeza que não se explica, que Deus tinha me chamado para o ministério de ensino. Se você perguntasse naquela época como, não sei, eu tinha certeza que eu ia escrever, que eu ia dar aula, que eu ia pregar, isso eu tinha certeza. Como? Não sei, a soberania de Deus. Então, acabou o treino, eu sentei assim, eu lembro na lateral assim do campo, lá da base do União São João de Araras, eu sentei ali e aquilo me deu uma tristeza, como se o que eu mais almejava na vida fosse a coisa mais fútil do mundo. Né? E aí, então, aquele dia eu decidi que eu não iria mais jogar futebol. Né? Mas aconteceu isso comigo, viu? Comigo e meu irmão.
A gente foi no ITEB assistir uma aula experimental, né? E era você que estava dando a palestra. Eu fui o culpado. Eu vou ser aluno dele. Que honra. Nós vamos ser Glória a aluno Deus, dele, né? glória Graças a Deus. E é legal que nós começamos a ver essa... linkando, mesclando juntamente com o esboço aqui do livro, nós vemos que a escolha, né, de Paulo de ser chamado, como foi a sua introdução agora, tem muito a ver também da forma que nós nos achegamos a Cristo, né? É isso aí. A graça do Senhor não às vezes a gente fica pensando, será que a questão da graça é uma escolha ou é uma opção? Pois é, outra vez a gente trabalha no campo da soberania, porque nós não temos condições de convidar alguém, de persuadir sem que ele se torne escravo. Isso é um paradoxo, porque quando eu quero que alguém faça alguma coisa, eu vou usar artifícios, e não é maldade, eu vou argumentar. Agora, o argumento de Deus convence sem violar a nossa vontade. Como é que você explica isso? Impossível. Impossível, porque Deus, ele sabe nos convencer sem violar a nossa vontade. Então, ele chama quanto à graça, e esse chamado, Josias, ele é intrínseco, ele é particular e intransferível. Ele me chamou de uma maneira, ele chama o outro de outra maneira. Então, não há uma forma como Deus faz a coisa. Então, você percebe a soberania de Deus. Quando ele chama alguém, ele convence a tal ponto que aquele que é chamado, aquele que é vocacionado, ele não consegue mais viver sem estar envolvido naquilo. O chamado e a pessoa é uma encarnação, ela é uma coisa só. Quem é o Hélio? Bom, ele é o chamado dele agora. Como é que é isso? É a voz da graça de Deus que ecoa no nosso sagrado secreto. O que é o sagrado secreto? Onde só Deus sabe falar. Ele fala, você não consegue mais viver sem aquilo, mas da mesma maneira ele deixa você responder sim. Como é que é isso? Irmãos, nós não explicamos Deus, não há possibilidade. A gente sabe que é assim, Deus chama respeitando a nossa vontade, mas ele sabe nos convencer sem violar esse direito. Como? É incompreensível. Então, nós já entramos aqui praticamente no capítulo do 3 ao 14, né? Que já vai começando falando a respeito da doxologia, da salvação, da obra da Trindade. É isso aí. Já começamos já para esse ponto, né? Continua comentando. Então vamos lá. Então os versículos 1 e 2, eu estou com o texto aberto aqui, né? Estou com uma Bíblia aberta. O versículo 1 e 2 nós temos uma apresentação que vai muito além dessa questão da vontade. Nós vamos aqui escolhendo alguns temas mesmo. Quando nós tomamos do versículo 3 ao versículo 14, nós temos uma doxologia. O que é uma doxologia? É um hino. Qual é a música desse hino? Irmãos, nós não sabemos. Nós temos a letra. Então você que é músico, musicaliza isso aqui e canta. E aqui tem uma questão interessante. As músicas que se cantam na igreja tem que ser bíblica. O importante não é a melodia, é a letra. A melodia embala a letra. Não pode ter um palco para mim, não? O problema é essa vaidade, né? Eu não posso cantar que meus inimigos vão ter que ver eu festejando lá em cima. Então, você pode cantar qualquer coisa, agora você pode cantar o que a Bíblia diz. Então, é mais bonito, né? É a verdade da palavra de Deus. Então, quando você tem o versículo 3 ao 14, você tem uma doxologia, uma glorificação. A palavra doxa, né, é glorificar. E o que Paulo canta? Imediatamente a apresentação é como se ele começasse a cantar. Como eu disse, nós não temos a música, temos a letra. E qual é o conteúdo da letra? Ele vai fazer um doxa, um louvor à Trindade. Quem é que salvou o homem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cada vez que nós vemos aqui, como é que ele vai começar? Bendito seja Deus e Pai que nos elegeu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus não está no tempo. Quando é que Deus decidiu salvar? O que é o contrário de eternidade? É tempo. Então, se você pensar, Deus está no tempo? Não, Deus está na eternidade. Como é que eu conto o tempo? O tempo para mim e para você foi ontem, hoje será amanhã. A gente aprende isso em língua portuguesa. Eu fui, eu vou e eu irei, né? É um tempo gramatical. E Deus? Deus é um eterno hoje. Como é que você explica esse negócio? Imagine Deus agora vendo o homem pecar no jardim do Éden. E nesse mesmo instante, vendo agora o homem redimido, a igreja redimida. Então, isso não cabe na mente. Então, nós experimentamos a salvação no tempo, Deus já decidiu na eternidade. Então, eu recebo, eu estendo as mãos e recebo.
O interessante que quando ele termina o texto aqui, a parte do pai, bendito seja o Deus e Pai que me salvou, predestinou para ser igual ao Filho. Aí ele termina essa parte, para louvor da sua glória. Então ele não me salvou porque eu era bom, não, ele louvou para a glória dele mesmo. E quando ele termina, ele diz assim, nele, ou seja, no Filho, temos a redenção. E ele começa a dizer o que é redenção, para louvor da glória do Filho. E como é que ele termina a música? Ele vai dizer que o Espírito Santo, ele nos selou, ou seja, somos propriedade dele. Então nesse hino, o apóstolo Paulo está dizendo assim, quem salvou foi um serviço da Trindade. O Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito Santo selou, para louvor da sua glória. Forte demais isso, né? Porque nós já começamos a compreender que qual que é o propósito daquilo que nós chamamos de louvor na igreja. É anunciar a obra do Pai, a obra de Deus, a obra da Trindade, né? Então, assim, colocando com as palavras mais claras e objetivas, quando o propósito deste hino é realmente louvar ou adorar a Deus, ele precisa ser bíblico, ele precisa estar com a história da... E essa é uma questão bastante importante, porque toda vez que um hino ele é humanista, exalta a pessoa, nós nos tornamos idólatras de nós mesmos. E quando nós somos idólatras de nós mesmos, há um prejuízo. Por quê? Irmãos, Deus tem mais juízo do que nós, pode acreditar. Quando nós vivemos para a glória dele, nós vivemos melhor. Deus não exige louvor porque ele é enciumado e ensimesmado. Não, ele sabe o que está dizendo. Deus não precisa do seu louvor nem do meu. Então, quando ele diz a maneira certa de viver, ele está nos preservando de idolatria. Porque idolatria, ele acaba com a personalidade humana, onde nós nos completamos, onde nós nos tornamos humanos de verdade, em Cristo Jesus. Então, o hino, quando ele é antropocêntrico, ele exalta o homem, que ele vai precisar de cada vez mais de bajulação. Quando é que o ser humano ele se completa? Ele é gente de verdade, a partir do louvor e adoração a Deus. Por que Deus nos salvou? Para louvor da sua glória. O dia que qualquer um de nós acreditar que tem participação na salvação, a gente fica insuportável, ninguém suporta a gente. A salvação é mérito da graça, que é o título do livro. Nossa, é forte demais, isso é bom, né? Eu lembro que quando nós estamos somente dentro de sala de aula, a hora passa que a gente não quer nem parar mais de falar, né? Porque a graça ela é surreal, né? É só Deus mesmo para nos abençoar com ela. E continuando aqui então, falando aqui mais sobre o capítulo, vamos pular aqui para o 15, para o 23, isso, vamos lá. Primeiro, que falando de louvor, falando de adoração, falando de hinos, também temos que falar da oração, né? Muito bem, então olha que interessante, como é que você estuda esse texto de Paulo? Ele é musical e de oração. Se essa parte aqui do versículo 3 ao versículo 14 do capítulo 1, ele é uma música, o capítulo 1 do 15 ao 23 é uma oração. Olha a primeira palavra, por esta razão. Quando você lê o texto bíblico, você não pode ir dividindo as partes. Um corpo dividido, ele sangra. E o texto ele é um corpo. Então você não deve deixar com que essas expressões negritos, que vai ajudando no entendimento, abandone o que foi dito. Então ele acabou de dizer assim, o Pai elegeu, o Filho redimiu, o Espírito Santo selou. É uma música. E aí no versículo 15, como é que ele diz? Por esta razão. Que razão? Pela salvação, o que ele vai dizer? Ele começa a orar. Então o texto de Paulo, ele é louvor e oração. Oração e teologia. Por quê? Uma teologia que não leva à oração e à doxologia, ela é emocional. Agora, um louvor e oração que não leva à reflexão, ela também é fria. Então ele faz um casamento. Ele explode em oração e pensa e canta. Você percebe que nós somos seres que somos dados à emoção, precisamos orar, Senhor, obrigado, graças a Deus, e canta. Opa, agora muito bem, vamos pensar de novo. É a mesma estrutura de Romanos. Ele tem uma teologia elaboradíssima. Quando chega no capítulo 12, diz assim, irmãos, pelo amor de Deus, vamos ofertar a Deus nosso culto racional. Percebe? Então ele canta e pensa pensa e canta. Ou seja, você pensa para viver e vive o que pensou, senão não tem sentido, não é? E aí o que ele vai dizer? Por esta razão da salvação, o que ele vai dizer? Ele diz aqui para nós que ele louva a Deus, por essa razão, ele dá graças a Deus que os irmãos de Efésios entenderam que a salvação está na pessoa
nas três pessoas da Trindade. Um único Deus, nós também nunca vamos conseguir compreender isso aqui. Paulo vai dizer, ó, por essa razão eu dou glória a Deus, que iluminou. A palavra iluminar, no contexto de 15 a 23, ela é importante. Ela vai aparecer várias vezes, no versículo 18. Eu oro a Deus agradecendo porque Ele iluminou, ou seja, uma das questões que a Bíblia trata de morte, o que é morte? Morte é uma metáfora para dizer que nós estamos separados de Deus, a nossa mente obscurecida. Então por exemplo, imagine que eu comece a pregar aqui, ó, Deus fez um jardim, né, e colocou lá um homem e uma mulher, e eles não tinham problema algum, porque eles tomaram de uma fruta, todas as desgraças e calamidades aconteceram. Essa é uma mensagem completamente esquisita à razão humana. E é esquisita porque o homem está morto para a verdade de Deus. Quando eu prego isso, o Espírito Santo te convence, ele está dizendo o quê? A tua mente foi iluminada. E aí você fala, eu entendi esse negócio. Por que você entendeu? Porque você é melhor que o outro? Não, porque Deus iluminou. Porque o homem pelo homem não consegue aceitar essa verdade por ele mesmo. O morto não pode dizer assim, eu quero viver, ele está morto. Então é Deus que ilumina, traz o homem à vida. É mérito da graça. Tem um pessoal participando do chat aqui com a gente, já está querendo fazer pergunta. Opa. Nós vamos seguir mais um pouco aqui o texto, e quando chegar no final, aqui na conclusão, nós vamos abrindo pergunta. Mas, se for pertinente ao capítulo que nós estamos lendo, vai mandando aí no chat, e nós vamos arrumando um jeito aqui vamos encaixando aí, né? O pastor vai olhando aqui também, no chat aqui, ele vai interagindo. A Kézia já está pedindo sorteio do livro. Puxa vida, hein? Amém? Eu vou sortear quem vai comprar. Vai sortear quem vai comprar, olha que bênção. Alexandre, um forte abraço. O Alexandre está lá em Santo Amaro, lá bem longe, né? Zona Sul de São Paulo. Zona Sul, então, agora continuando aqui, falamos da oração, né? Comentamos aí um pouco, interagindo entre o 15 ao 23. E tem fato, uma vida que não tem oração, ela desencadeia para a morte espiritual, né? Pois é, né? Quando nós falamos em santificação, principalmente nós pentecostais, eu sou de tradição pentecostal, né? Eu nasci no pentecostalismo e nós sempre enfatizamos, né, a ideia da santificação e achamos que santificação é uma coisa assim muito longe de nós, uma coisa irreal. A santificação é desejar o que Deus quer, o que Deus deseja. Então, a vontade de quem nasceu de novo é ter uma vida de oração, de meditação. Você não precisa ser um mestre em teologia, mas você tem muitos mestres hoje, aprender os textos bíblicos, né, escrituristicamente falando. Porque tem muita gente que sabe teologia e ele é um amante da teologia só. A teologia, ela deve nos levar a amar a Escritura, nunca o contrário. E toda reflexão teológica, toda pregação, todo pensamento sobre Deus, sobre santificação, ela nos leva à adoração e à oração. A oração, ela não é uma coisa que nós fazemos eventualmente. A oração, ela é parte do discípulo de Jesus. Ele está sempre orando. Ele tem um lugar reservado para orar, ele ora em segredo, ele ora em público, ele ora em pensamento, porque a oração é uma conversa, é um diálogo, dizendo, e aí agora, Deus, o que eu faço aqui? E agora, Pai, o que eu faço? Tem horas, e vamos falar disso no capítulo 3, a gente se coloca de joelhos, vamos deixar chegar ao capítulo 3, né? Vamos devagar, vamos chegando lá, né? E isso é uma... Às vezes também, pastor, sabe que você falou que veio cresceu também na igreja pentecostal, né? E a gente aprende, às vezes, de uma forma errada, né? Às vezes as pessoas acham que a oração é muito aquela questão de, eu tenho que dobrar os meus joelhos e ficar ali somente nessa questão, procurando palavras para manter como se fosse um discurso, mas a oração, ela vai além disso, ela é um entendimento que a gente tem com Deus, é uma conversa, não é verdade? A oração, né, ela é um diálogo da intimidade de dois amigos que se conhecem e se relacionam bem. Agora, é evidente, quando eu vou orar, eu estou na igreja, alguém diz assim, pastor, ora, eu vou orar de uma forma genérica, como que eu quero dizer, Senhor, abençoe esse irmão, se tem uma casa específica, o irmão está doente. Agora, na minha particularidade, eu vou falar coisas que eu não falaria em público. Fala, Senhor, eu estou com problema nisso daqui, e vou dar nome aos bois. Por quê? É a linguagem. Eu, num texto chamado Teologia e Poesia, eu escrevi um texto assim, a linguagem do amor, só os amantes entendem.
Então, a relação do salvo e do salvador é uma linguagem particular. Você está orando na sua casa, você vai dizer, ó, Senhor, eu estou com esse problema aqui, se o Senhor me deixar sozinho, eu vou me arrebentar. Então, me ajuda aí a viver, a vencer essa questão. Então, a oração, outra questão importante, não é você que vai puxar Deus para baixo, é Deus que vai te guindar para cima. E muitas vezes, quando você vai orando, você, na sua própria palavra, você vai encontrando resposta, ou seja, Deus falando pela sua boca. Provérbios vai dizer isso, né? A resposta vem da boca. Qual? Você vai orando e você vai encontrando saída. É Deus falando por meio da oração a você mesmo. Cada um vai achando aí, né, esse meio, né, idiosincrático, particular de falar com Deus. É interessante quando parte esse entendimento que a oração não é que nós estamos puxando, né? E isso é uma forma maravilhosa de se ilustrar, porque às vezes nós queremos humanizar Deus na realidade. E Deus, ele... humanizar e escravizar. Que é um problema maior. É um problema ainda maior, né? Então vamos prosseguindo aqui. Agora falamos um pouco também sobre essa questão. Capítulo 1 já foi, né? Já foi. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, né? Vamos entrar no capítulo 2. E o capítulo 2, ele vai dizer sobre a queda, né? Sobre o pecado que separou, a queda que separou as pessoas, tornando-os estrangeiros uns aos outros. Só que a graça do Senhor, ela quebrou todos esses preconceitos e nos uniu num só corpo. Muito bem. Então, o que é o capítulo 2? Nós acabamos de orar que Deus salvou. E aí Paulo, ele faz uma digressão. Agora você é salvo, não é? Está dizendo aqui, bendito seja Deus que nos salvou antes da fundação do tempo, bendito seja o Filho que redimiu, o Espírito Santo. Aí ele vai dizer, graças a Deus, né, que vocês foram iluminados. Agora no capítulo 2 ele faz uma digressão. O que é uma digressão? Ele recua. Até onde ele recua? A morte espiritual. Por isso que ele diz assim, ele usa verbos no passado. Vocês estavam, né? Vocês eram desse jeito, mortos seus delitos e pecados. Então o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Efésios, ele faz uma lista biográfica de todo homem sem Deus. E se você tiver um pouco de curiosidade, pegar Romanos capítulo 1, 2 e 3, que eu acabei de trabalhar no Telegram também, tudo que você tem em Romanos capítulo 1, 2 e 3, você tem nesse versículo 1, 2 e 3. Então você estuda Romanos capítulo 1, 2 e 3, estuda o versículo 1, 2 e 3 de Efésios, é a mesma coisa. Lá está mais expandido, aqui está mais condensado, mas a mesma coisa. O que ele vai dizer? Vocês estavam mortos, e porque você está morto, você vive segundo o curso desse mundo. Mundo aqui, irmãos, não é o mundo criado, é o mundanismo. O mundanismo, ele é desumano, ele é escravizador. As ideologias mundanas que roubam a nossa capacidade humana. Então nós vivíamos aí no caminho aliado às ideologias. Isso é ser mundano. Mundano é você ter leis que desumaniza, é você ser um déspota, você usar seus atributos de poder, seja lá qual for, de leis, e você oprimir. Isso é mundanismo. Completamente diferente do que outras coisas que nós discutíamos outrora. Além do mais, nós temos a natureza inclinada para o pecado e também temos uma ação externa que é o diabo. 3 inimigos. E aí nós estamos mortos. Interessante que o capítulo 2, ele traz esse enredo, que é a biografia de todo homem, até o versículo 3. Quando você toma o versículo 4 do capítulo 2, ele tem uma adversativa. O que é uma adversativa? Mas Deus, e aí ele vai mostrar o que aconteceu quando Deus iluminou, não é? Ele vai dizer assim, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Ou seja, você estava morto. Morto aqui não é a morte biológica, é a morte espiritual. A gente ter uma ideia, o que é uma morte espiritual? Vamos usar esses equipamentos que nós temos aqui, né? Tem um monte de equipamento aqui, como é que eles funcionam? Ele tem uma energia, ele é alimentado aqui por cabos, então eles estão na tomada. Muito mal comparando, lá no Éden, Deus e Adão, o homem estava conectado. Por conta do pecado, é como se tirasse da tomada, Deus sendo a fonte da vida, e aí a bateria foi acabando, a acuidade mental, moral, e isso é o que? Morte para Deus, porque agora o homem segue os seus apetites animalescos. Quando Deus iluminou, ele entendeu que em Cristo pagou aquela dívida, então o que aconteceu? Ele teve a mente iluminada. Como é que foi feito isso? Deus, que é rico em misericórdia, fez isso.
Quando nós deparamos, Josias, com um texto desse, toda a vaidade da salvação tem que cair por terra. Deus salvou porque quis salvar, porque eu mesmo, sendo morto, não desejaria. Aliás, o morto nem sabe que ele está morto. Quando ele ouve o evangelho, ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando ele tem a constatação, é porque Deus regenerou. E aí o que vai acontecer aqui para a gente terminar esse capítulo também de uma forma muito panorâmica? No versículo 10 ele diz assim, ó, porque somos criação de Deus. Aqui tem uma palavra grega maravilhosa. A palavra criação de Deus é poema. Você pega o texto grego lá, está lá poema. O que é um poema? O cara que é morto, a pessoa que é morta, ela anda segundo os seus apetites. Deus a transformou, que agora ela é o quê? A vida dela é um poema para a glória de Deus. Nós somos criaturas de Deus, ou seja, obra-prima da graça. Se nós somos um pouco melhor, é a graça, é a mão de Deus que tem nos transformado de glória em glória. E isso ainda não é o melhor há de vir. Deus que nos fez nascer de novo vai nos dar um corpo transformado. Então, se nós somos um pouquinho melhor agora, quando Ele voltar, seremos na plenitude, a glorificação do nosso corpo, da nossa mente e tudo que a gente vai desfrutar para a glória do Senhor. Achei muito interessante essa colocação. Aliás, toda a colocação é muito interessante, né? Mas quando fala do mundanismo, né? Porque muitas pessoas ela têm essa visão do mundanismo diferente. E o pastor colocou isso de uma forma bem clara a respeito dos padrões, das leis que o mundo vão colocando. E o próprio apóstolo Paulo ele escreve para os romanos falando sobre essa conformidade com o mundo, né? Que nós temos um padrão e esse padrão ele vai além dessas coisas do mundo, porque nós temos a Bíblia, o Evangelho como a base da nossa personalidade. E é muito isso que vai definir o caráter do cristão, não é verdade? Pois é. Então nós vivemos numa sociedade, irmãos. Jesus ele pagou imposto, ele viveu de acordo com a lei. Jesus vai dizer o quê? Dê a César o que é de César. Quem que é César? César não é só um nome. César é um título político. Quem que é o César? Ele tem um nome e porque ele é guindado à política, porque ele é guindado ao imperador, ele é um César. Então quem que é o César? O governo. O Dória da vida, né? Alguma coisa assim, né? Dê a Dória o que é de Dória, mas ele não é o nome Dória, mas é o governador. Dê a César o que é de César. O que você está dizendo? A hora que nós terminarmos aqui, eu vou pegar meu carro e vou para casa. Chegando aqui em algum lugar, tem um farol vermelho. Quem que colocou o farol vermelho? O César. Jesus está dizendo, você como cidadão, você tem que respeitar as leis, porque as leis que o César estabeleceu é para organizar. Então nós não somos arredios, como dizia minha avó, você é muito arredio, menino, né? Arredios à lei. Nós não somos anarquistas de lei. Pelo contrário, nós, crentes, Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses, a carta aos Filipenses, seja vosso equilíbrio, a sua justiça notória a todo o povo. Então quem que deve ser um povo justo? Nós, aqueles que serão transformados. E outro texto que nós encontramos lá no capítulo 1, 29 de Filipenses, né? Nós devemos ser cidadãos como modelo das pessoas. 27, 28 e 29 de Filipenses, né? Capítulo 1. Então, todas as vezes que as leis colocadas pelos Césares, pelos governadores, elas vão melhorar a sociedade, nós somos obrigados a reconhecer. Eu tenho um livro chamado Dignidade Humana. Então o crente ele come um sanduíche e joga o papel no chão? Não, ele joga no lixo. Por quê? Isso é obra da santificação. Porque o César, não só o César, mas é do bom senso que se você deixa a questão organizada. Agora, você tem a cidade dos homens e a cidade de Deus. Isso quem defende não sou eu, é um homem chamado Agostinho. Né? Então, enquanto as leis dos homens não ferem os princípios eternos, quem que deve obedecer às leis do César? Nós. O César disse o quê? Passa pela faixa, não corta a fila. Irmãos, a gente ouve irmãos contando testemunhos absurdos. Ele fala, Senhor, se mandar um raio aí, não tem nada com isso. Por quê? Nós não somos os queridinhos de Deus, somos cidadãos. Agora, quando a lei, ela fere o princípio eterno, a gente morre desobedecendo a César, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Por exemplo, nós temos que obedecer o farol vermelho e o sinal de pedestre, mas a lei do aborto, não. A opção sexual, não. Nós não temos gênero, nós temos macho e fêmea, homem e mulher. Não tem um terceiro. Então você percebe que aqui eu não obedeço o César. Aqui nós temos uma cidade que vai além e transcende as leis daqui.
Então, enquanto ela tem parâmetro nos textos bíblicos, somos os melhores cidadãos, ou deveríamos ser. Mas ferir o princípio bíblico não tem negócio. Aqui alguém vai dizer, você é muito... fizeram lavagem cerebral, você é muito ortodoxo. Bom, é isso mesmo, a questão moral é inegociável. Nós estamos nessa terra, mas temos uma pátria que os valores são ainda maiores e transcendentes. Eu lembro em aula, quando você usou o exemplo assim, feriu, mudou a originalidade da criação, tá errado. É verdade, a dignidade humana, até a religião, Josias, a religião, ela diminuiu a dignidade de qualquer pessoa, já não é mais graça de Deus, ela é um instrumento de escravização. Por isso que no texto aí da capa do livro, o que a gente colocou lá no final como destaque, né? Que o homem procura na capa de trás, né? Se tiver a parte de trás, o texto, o que o homem procura? A verdadeira religião, é por isso que é o mérito da graça, percebe? Então, tudo que desumaniza, tudo que mexe com a dignidade não tem nada a ver com o evangelho, ainda que seja religião. Implicou na dignidade, então não é mais evangelho. O evangelho da graça, ele nos melhora como pessoas. Esse texto aí, né? Ele é tirado de uma parte mostrando que o homem vai em busca de alguma coisa, a religião que salva. E qual é a religião que salva? A graça. Então, tudo que implica na dignidade humana é contra o evangelho de Deus. Maravilha, coloquei o texto na minha frente lá, porque é graça. Então, agora nós entramos aqui no 4, né? Eu já falei do 2, do 1 ao 10, né? Do 1 ao 13 ele mostra que o homem era, aí tem a adversativa, mas Deus fez o que o homem um poema. Então a gente encaixotou tudo aí, né? Já fez um box, como se diz aí, né? Bom, então... Aí é do 3, 2:11. Isso, 2:11 agora. Muito bem, aí como é que o texto começa? Olha só, o capítulo 2, versículo 11, ele tem uma palavrinha importante, portanto... Gente, quem começa um diálogo falando portanto? Ninguém. Imagine se a gente chega aqui e começasse o nosso bate-papo falando portanto. Quem está lá do outro lado fala, eles são doidos, não é? Ninguém começa uma frase, um texto escrevendo portanto. Então, quando nós vemos aqui no versículo 11, portanto, você tem que lembrar o que ele acabou de dizer. Porque você estava morto, agora você é um poema da graça de Deus, criatura de Deus. O que ele vai dizer? Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. O que ele vai trabalhar aqui? Você tem uma disputa de cultura. O judeu vai dizer, eu sou melhor. O outro vai dizer, não, o gentio, eu sou melhor. Você tem uma disputa de raça, não é? Qual é a melhor cultura? Do meu ponto de vista, a minha. Do ponto de vista de Josias, é o Josias. Então, nós somos pessoas que defendem a nossa cultura. Esse etnocentrismo, ele é defendido por nós. Então, você imagina um judeu e um gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. Um grego e um bárbaro. O que significa bárbaro? Para o grego, né, quem que era um civilizado? Que falava grego. A quem não fala grego, ele balbucia, né? Você não entende. Você não fala grego, então você é bárbaro. É um preconceito, percebe? Então, todo esse confronto étnico, ele gera confusão. E aí Paulo vai dizer, por conta dessa nova natureza que vocês têm, vocês sabem que o outro é diferente na questão cultural, na expressão cultural, porque Deus derrubou o muro de separação. Agora, nem judeus, nem gentios, eles são melhores, eles se expressam culturalmente diferente, mas agora vocês são irmãos em Cristo Jesus. É isso que ele vai trabalhar agora no capítulo 2, do 11 até o versículo 22. Estava morto, inclusive a morte, ela cria rivalidade e rincha. Então, é como se você ficasse brigando. Quem que é melhor? Esse, aquele. Não é melhor, é diferente. Quem que cultua melhor? O africano, o europeu ou o americano? Não, a cultura não tem nada a ver, desde que ela não fira a dignidade humana. Então, cada um na sua cultura, ele louva a Deus. Ele pode até parecer estranho por conta da minha cosmovisão, mas ele está louvando a Deus, porque o estranho para ele sou eu. Não é assim? É isso, Deus derrubou esse preconceito, nos aproximou. Que lindo, né? Como diz o saudoso missionário Davi Miranda, nós estamos... Irmãos!
Maravilha. Eu estou aqui acompanhando meus irmãos, o irmão, né, que viveu mais de perto, né. Não fique chateado, irmãos, né. Ele é o culpado. Não, mas isso é uma expressão de admiração. Cada um tem uma característica, né. Agora a gente partindo já para o 3, né, o capítulo 3. Isso. Nós vamos ver a igreja, a expressão de multiforme da sabedoria de Deus. Então, isso aí. O assunto ele continua. Então acabamos aqui o capítulo 2 do 11 até o 20, ele derrubou a parede de separação. E como é que o Paulo começa o capítulo 3? Por esta razão, percebe? De novo, tem que considerar o que nós trabalhamos aqui. Por esta razão, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês. Se você pegar o capítulo, a partir do capítulo 23, 24 até o 28 lá de Atos, você vai descobrir o que Paulo está dizendo. Obrigado. Ele está preso porque ele chegou da sua terceira viagem missionária lá em Jerusalém e os judeus deixaram ele lá no cárcere, dando aqueles, sendo interrogado até que ele apela para Roma, porque ele é cidadão romano. Então, ele está escrevendo, dizendo assim, uma carta da prisão. Ele foi preso, ele falou, irmãos, por que eu estou preso? Porque eu defendi que Jesus não é o Messias lá dos judeus, é de todo mundo, eu estou pagando o preço. Por esta razão eu estou preso, porque eu defendi isso. E ele vai trabalhando esse texto. O versículo aqui que eu acho fenomenal é o versículo 10, que ele resume, né? Ele é uma chave, ele é a peça do quebra-cabeça que ele atrai tudo que está sendo dito aqui a partir do momento que somos informados, que somos nova criatura. Olha o versículo 10. A intenção dessa graça, o que eu preciso explicar aqui? Ele está explicando qual é a intenção de Deus de quebrar um muro de separação. Deus tem uma intenção, olha a intenção. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, o que é a igreja, irmãos? A igreja não é feita por judeus, nem por gentios. Ela é uma expressão multirracial, melhor dizendo, né? Nada de irracional, nada disso. Multirracial. Então, olha só, toda ideologia humana, ela precisa, todo partido político, todo partido esportivo, religioso, ela precisa convencer alguém a ter um determinado comportamento. É evidente que a igreja, como corpo, ela também tem a sua regra de fé, vamos falar sobre isso aqui, mas não anula a cultura. Olha o que é a igreja, a intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus. A palavra multiforme sabedoria de Deus aqui é a ideia do que nenhum ser humano teria inteligência para formar aquilo que é a igreja. A igreja é impossível de ser pensada, de ter sido administrada e prevalecer, como Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceria, porque foi Deus que criou a igreja. Aliás, a igreja é corpo de Cristo, que é o cabeça. Então, o meu braço aqui, as minhas mãos se mexem, porque a cabeça pensa. Então, se Cristo é o cabeça, a igreja age conforme o pensamento de Cristo. E ela só existe porque tem uma cabeça pensante, e essa cabeça pensante pensa para a glória de Deus. E essa ideia aqui o propósito da igreja é que a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades celestiais. A ideia aqui é de uma coxa de retalho, literalmente. Então é mais ou menos assim, você tem um monte de retalho de vários tamanhos, de várias cores. Então pega a costureira, ela pega um retalho pequeno e um grande, de cores diferentes. Ela costura. E quando você vira, parece que não está dando em nada. Quando você vira, aquilo é uma beleza. O que é a igreja? Várias culturas que são ressignificadas no sentido de dar valor humano, mas elas não são proibidas de se expressarem culturalmente. E quem pode pensar isso? Só Deus. Então, quando alguém olha a igreja e vê um japonês louvando a Deus na sua japonicidade, um africano na sua africanidade, um americano, eles não anulam a cultura, mas todos erguem a mão ao mesmo tempo, expressão cultural, no mesmo lugar e fala glória a Deus em línguas diferentes, e eles sabem o que estão dizendo, porque a igreja ela é uma propaganda para todas as autoridades. Olha aqui, todas as autoridades nas regiões celestiais, inclusive para Satanás. Olha só, Satanás vê a igreja e ele fala assim, só Deus pode ter criado isso, o homem não tem condições. Você cria um partido político, ele se dissolve por causa da ideologia. Aqui não tem ideologia, tem poder, tem graça, tem vida do Espírito Santo. Por isso que a igreja é uma propaganda para todos os poderes. A igreja, alguém já disse assim, eu dou mais 100 anos e a igreja vai sumir e a Bíblia é uma peça de museu.
eu não vou nem citar o nome dele, porque ninguém vai lembrar dele. A igreja está aí, forte e vibrante. Por quê? Porque ele é um testemunho da graça de Deus, é que Paulo está dizendo aqui. Ela derrubou a parede de divisão. Tanto é assim que tem um assembleano e um Deus e amor aqui. Deus e amoriano, conforme dizendo aqui, falando da graça. Temos diferenças teológicas na página 1, 2 e 3. Depois a gente celebra a vida que tem. Você tem lá um presbiteriano, um batista, que todos confessam Jesus. Temos diferenças teológicas e discutimos sobre isso como irmãos. Mas quando falamos da graça, todos caem de joelho e prostrado, porque somos parte do mesmo corpo. Por isso que quando a teologia ela é mais importante do que o amor cristão, aquele camarada, aquele sujeito, ele ama mais a sua teologia do que o corpo de Cristo. Inclusive nós temos um presbiteriano nos acompanhando aí, Samuel de Paula. Esse é amigo, eu conheço ele, né? Não que eu não seja. Samuel é o... E ele até fez uma pergunta, né? Convém essa discussão entre calvinismo e os arminianismos, né? Se convém isso? Muito bem, né? É um assunto bastante complicado, bastante denso. São 2000 anos de história e pessoas morreram por isso. E eu tenho uma posição muito definida e não tenho problema nenhum de falar. Por quê? Toda discussão, ela tem o seu lugar. Então, numa sala de aula, dependendo do propósito, a gente discute. Agora, levar essa discussão para o púlpito já é temerário. Então, o púlpito tem que ser disposição bíblica. E qual é a minha posição? Falando agora abertamente para muitos irmãos aqui. Quando eu leio o texto bíblico, eu não tenho como não constatar a soberania de Deus. Não tenho como. Eu me rendo, o texto diz que ele me escolheu antes da fundação do mundo, eu não tinha condições, eu estava morto, e aí eu não tenho como não celebrar a salvação. Não tenho como. Quantas vezes, irmãos, aqui sem pieguismo, sem falsa modéstia, quantas vezes estudando sozinho na minha casa, eu ter que parar e me jogar no chão e começar a falar, Senhor, por que o Senhor me salvou? Obrigado. É o entusiasmo da graça. Por outro lado, a gente vai estudando os textos, também ele chama e pede para arrepender. Como é que eu vou fazer esse casamento? Por quê? A nossa mente, ela é lógica. Então, uma coisa exclui a outra, porque eu penso assim, se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, um exclui o outro. E a minha mente, a sua mente, a do Samuel, ela é lógica. Uma coisa que é contrária à outra não pode coexistir. Então, ou eu entendo que é soberania de Deus, ou eu entendo que é responsabilidade humana. O problema é que eu encontro os dois textos. E aí, então, eu fico de um lado. Qual que é? Eu caio humilhado. Por que eu caio humilhado? Como pecador. Eu entendo que Deus me escolheu, mas eu entendo que eu tenho que me arrepender também. Na nossa mente, essa coisa nunca vai se encaixar, nunca. Mas para Deus, ela está certa. Por quê? Só Deus pensa como Deus. Deus sabe que essa coisa, do jeito dele, do jeito divino e eterno, que essas coisas, elas estão certas. Para nós são excludentes, para Deus não. É isso que Paulo vai cantar, também é uma música, por isso que eu digo cantar, em Romanos. Ele vem trabalhando isso, né? E aí, de repente, ele não tem mais argumento, ele começa, profundidade da riqueza e do conhecimento, da sabedoria de Deus. Quem primeiro aconselhou Deus? Foi você, Samuel? Foi eu? Você não. Deus salvou do jeito que quis salvar, e a nossa mente não consegue. Para Deus, é como se fosse as duas faces da mesma moeda. É soberania de Deus, mas é responsabilidade humana. Quando eu penso nas duas coisas, eu me rendo, mas também eu digo, Senhor, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, eu chego à conclusão, eu me arrependi porque Ele me escolheu. Ele me escolheu, por isso eu arrependi. Não consigo. Caiu prostrado, no meio, humilhado. O que eu sou? Calvinista ou armeniano? Nenhum nem outro. Pecador, salvo pela graça. Lindo, né? E com essa sua colocação me faz lembrar da ação de Deus, né? Embora seja um texto está distante do cenário do Novo Testamento, onde a gente começa a falar mais sobre a graça, mas falando da ação de Deus, sobre a questão da soberania e sobre a questão do arrependimento. Nós vemos aquele texto que se o meu povo se humilhar, né? Oséias, né? Oséias vai dizendo. Então, assim, quando há um arrependimento, a ação de Deus, né, o favor de Deus, ele é mais próximo, né, ele é alcançável para o pecador, né? Só que tem uma questão que a gente precisa contextualizar. O texto de Oséias, a gente tem que olhar a partir do viés da aliança. Ele está dizendo o quê? O meu povo que se arrepender, não é só um arrependimento, Senhor, eu me arrependo. Eles abandonaram a lei.
E aí, porque abandonou a lei, veio as desgraças, veio a Síria, que foi a vara de Deus. Está dizendo assim, ó, vocês estão sofrendo porque está lá, só lê Deuteronômio 28. Se você fizer isso, acontece isso, mas quando você for injusto nos negócios, se você enganar no peso e medida, quando você for desonesto, então vocês vão sofrer a vara da correção. Percebe? Então, arrependimento no texto de Oséias, é você voltar a ser justo e honesto nas negociações da vida. Então, se meu povo se arrepender, não é eu simplesmente me ajoelhar aqui, Senhor, eu me arrependo. Não, vai lá e paga o que você está devendo. Não é? Vai lá e fala assim, não tenho dinheiro agora, mas eu vou te pagar. Para de mentir. Arrependimento é você olhar a lei e você agir com dignidade a partir da lei. Então, se meu povo, que agora ele vive com essa questão digna, se clamar, aí sim. Agora, eu clamo sendo desonesto, é o quê? É mais castigo. Isso é fantástico, porque é fato, a igreja ela é composta pelos seres humanos e a gente já tem a nossa natureza pecaminosa, mas o que nós vemos de pessoas que às vezes dentro da igreja é até idolatrado por outras pessoas por causa da forma que ora, da forma que prega, mas quando vai ver a vida dessa pessoa no social, é uma vida que não cumpre com a lei, não é verdade? Não cumpre com esses fundamentos que a Bíblia nos ensina a ser. Pois é. Então nós temos assim que admitir que todos nós tropeçamos, nós estamos aí em construção, né? Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o de Cristo. Então é como se você tivesse colocado uma plaquinha aqui, estou em manutenção. Estamos em obra. Então a gente vai lutando, santificação é lutar contra essa natureza, né? Essa irritabilidade. Tem hora que você acorda, você está irritado por quê? Não sabe nem por quê. É a natureza humana que a gente vai lutando contra ela. E aí tem uma questão, eu creio na contemporaneidade dos dons, só que os dons não tem nada a ver com o mundo aí fora. Chega, por exemplo, no açougue, você está sem dinheiro e diz assim, sabe o que é? Eu tenho o dom de línguas lá na igreja lá e tenho revelação. O cara fala, mas não tem nada a ver comigo, você tem que pagar a carne para você levar. Agora, se ele só sabe do teu caráter, ele fala, não, você eu conheço. Por quê? Os dons é para o serviço do ministério, da igreja, a edificação nossa, não é? Agora, o caráter é a propaganda que as pessoas precisam ver em nós. O dom não pode ser mais importante na cidadania, é o caráter transformado. Olha, que maravilha. Vamos continuando aqui? Tá muito bom, já estamos chegando quase no final. E tá chegando a parte que eu mais gosto, hein? Aquela parte das armaduras. Essa armadura é bacana. É linda demais. Agora nós vamos partir para o... É o finalzinho do capítulo 3, né, José? 3, é isso. Então, o capítulo 3, do 14 ao 21, de novo, olha como começa o texto. Por esta razão. Então você não pode pegar um texto e sangrar o texto. Você não pode pegar a Bíblia numa caixinha de promessa e sair lendo os versículos. Isso não pode, irmãos. Não é que não pode, é um absurdo. Você tem que ler um texto dentro do seu contexto. Senão você pega um versículo e Deus nunca disse aquilo que você está achando que diz. Então você precisa ler o texto. Então, agora, por esta razão, ajoelho-me. O que Paulo está dizendo? Que quando você pega um judeu, por exemplo, ele não ora ajoelhado. Não estou dizendo que você não pode orar ajoelhado. Não é isso, irmãos. Não é? A gente ora ajoelhado, deitado, enfim, de pé. Mas a expressão de joelho significa que tem coisas que ele é tão desesperador que ele coloca de joelho. Como é que um judeu ora? Ele vai no Muro das Lamentações e fica lá balançando lá. As parábolas de Jesus contam, né? Tinha tal pessoa orando na esquina, ele está orando de pé. Só fica de joelho quando é uma coisa assim extraordinária. Tem a ordinária e a extraordinária. E Paulo vai dizer, por esta razão me coloco de joelhos. É como se ele dissesse, porque a igreja é a propaganda de Deus para todas as autoridades, não tem como eu ficar de pé. Eu oro de joelhos, eu caio prostrado. Por quê? Porque ela transcende assim, no grau, se é que a gente pode falar de grau, num grau absurdamente além de nós. E ele cai de joelho porque ele explica a igreja? Não, ele celebra, obrigado. E aí ele vai dizer, pode crer em Deus, pode crer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Por quê? Ora, se Deus é capaz de fazer a igreja ser unida, que é a propaganda para todas as autoridades e potestades, o que ele não pode fazer para nós? Tanto que ele vai dizer, nem a altura, nem profundidade, nem a largura, nada, né? Nada pode ser maior do que Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E aqui, só para a gente ir para outro texto, ele vai dizer assim, às vezes a gente fica tão constrangido,
assim, ó, Deus já fez a igreja, já cuidou, já fez, não vou pedir mais nada não, é um incentivo. Não, você que está limitando Deus, se é que pudesse, no teu pensamento. Ele é poderoso para fazer aquilo que sequer você tem condições de colocar em oração. A gente fica constrangido, isso eu não vou pedir não. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Oh, que maravilha, como diz o... Não tem como não cair de joelhos, né? Como Eliseu Carvalho, lá de Santana de Parnaíba, comentou aqui, ó, essa parte de como dialogar com Deus é muito bem colocada, porque graças a Deus, não tem como não cair de joelhos, né? É isso não aqui, tem, né? Tem. Por esta razão eu caio de joelhos. Então, irmãos, assim, por qual razão a gente cai de joelho? Quando eu vejo porque Deus me salvou, não dá para chegar e dizer, Deus me salvou, a não ser cair com os olhos cheios de lágrimas, com o coração apertado e agradecido. Obrigado, Senhor, obrigado. Foi o Senhor que me salvou. E eu digo isso porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E você deve saber quem você é. Quando você faz o cálculo, fala assim, não é possível que Deus me salvou. Quando você compara você com Deus, é o sermão da montanha, bem-aventurado do que choras. Quando você se compara com Deus, não tem outra atitude a não chorar. Fala, eu não sei porque Ele me salvou. Você fala até baixinho, como se Ele pudesse, vai que Ele ouve e desiste. Não, Ele te salvou. Ele te salvou. Eita, irmão José Jesus Marques deve estar dando uns pulos e uns glória lá na casa dele. Deve estar tremendo. Josezito, Josezito, Deus abençoe, irmão Josezito. Maravilha. Então, continuando agora. Vamos lá. O capítulo 4, né? Então a gente está num panorama aqui, né? Peguei alguns pontos aqui. O capítulo 4, ele já vai mostrar como que a igreja ela é equipada. Ele vai dar dons. E por que que Deus dá dons? Você vai encontrar isso no capítulo 4, versículo 14. Ó. O propósito é para que não sejamos mais como crianças, jogados de um lado para o outro, mas para edificação da igreja. Então por que que Deus dá dom, irmãos? Não dá dom para você ser melhor do que eu. Aliás, Deus me deu um dom para servir você. E o dom que eu não tenho, você tem, mas o dom seu é para me servir. Percebe a unidade do corpo? Ele vai dizer, uns para apóstolos, outros para profetas, e aí tá. É o quê? A ideia do corpo, que o apóstolo Paulo vai trabalhar também lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e vai trabalhando no capítulo 13 e 14 também. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Olha que questão maravilhosa. Nós somos, de fato, prepotentes, é a nossa natureza. Nós somos um pouco melhorados. Mas, quando a gente recebe um dom, a gente fica um pouquinho orgulhoso. Todos nós. Essa natureza humana que a gente está lutando contra ela. E o apóstolo Paulo, ele é inspirado e não é bobo, né? Ele tem uma sagacidade, além da sua expertise humana, ele tem o Espírito de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui. Deus deu o dom para a igreja, para servir a igreja. Como prisioneiro do Senhor, eu rogo-nos, ou seja, pelo amor de Deus, eu estou rogando que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, ó, receber uma vocação, você deve ver digno da vocação dela. Você tem o quê? Que honrar a vocação que Deus te deu. Você não joga na lata do lixo uma coisa tão nobre dessa. Você não trata com só menor importância. Então, Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, trata a sua vocação como digno. Versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Eu não vou trabalhar a questão de humildade e docilidade aqui, no livro eu trabalhei. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Olha que palavra aqui, ó. Ele sabe que muitas vezes a gente suporta o outro. Então, e a igreja é um espaço, a igreja física é um espaço, muitas vezes a gente está suportando. E por que que a igreja existe? Né? A gente já viu aqui que ela é a propaganda de Deus, né? A igreja é como Deus mostra a sua soberania. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui que eu quero concluir esse capítulo aqui, né, de forma panorâmica. A igreja, ela é o corpo, e é a metáfora, o meu corpo aqui, a cabeça é Cristo que pensa e dá movimento para a igreja. Só que o meu corpo, ele é cheio de osso. E vamos ver aqui a junção do meu braço e antebraço aqui. Osso com osso, o que acontece? Ele é orto, é duro, né? Então ele bate, ele tem atrito e machuca. A gente começou falando do futebol aqui, um dos motivos é o quê? Eu tenho um problema de articulação. Quando está inflamado, osso com osso, não tem mais cartilagem. De tanta pancada que eu tomei no joelho também, né? O que acontece? Ele inflama porque é osso com osso, não tem cartilagem. E o vínculo da paz aqui, você pega o texto grego, ele é a ideia de uma cartilagem. Então, por que nós vivemos de forma harmônica com outro irmão que tem pensamento diferente? Porque o Espírito Santo é o vínculo da paz. Ele é o quê? A cartilagem que diminui o atrito. Então, você vive na igreja, vamos imaginar que eu e Josias vivem na mesma igreja. Em tudo a gente pensa a mesma coisa? Não, vai ter atrito.
A diferença é que o Espírito Santo diminuiu atrito, ele é o vínculo da paz. Quando eu vou bater com ele, eu não bato nele, osso com osso. O Espírito Santo, ele amortece. A igreja só é possível pelo vínculo da paz. A sua igreja é assim, a minha igreja é assim. Por quê? Se não for o Espírito Santo, ela fecha as portas semana que vem, porque você e eu estamos nas suas respectivas igrejas. Então, por conta dos atritos de personalidade, de vaidade, de uma série de coisas, a igreja não existiria. Ela existe porque o Espírito Santo é a cartilagem entre os ossos, entre as vaidades. Ele é o vínculo da paz. Ou seja, igreja não é a placa, não é a instituição. Igreja é o corpo de Jesus. Por isso que ela avança e as portas do inferno não podem prevalecer. Oh, que maravilha, não tem como não cair de joelhos diante de uma palavra dessa, né? Você percebe que a exposição do texto bíblico, por mais simples que seja, ela vai nos levando à compreensão de quem Deus é. Eu costumo fazer a seguinte comparação. É como você entrasse no octógono, lutar com um lutador profissional. É pancada para o outro lado. Só que a pancada do profissional lutador lá é para te matar. Aqui é pancada que traz vida, que vai te formando segundo a imagem de Deus. Que maravilha, né? Isso é profundo. Não é ataque pessoal, né? É confronto de natureza, que é diferente. E sabe, é como o Eliseu ali comentou, é lamentável, voltando um pouco, quando a gente está falando dos dons e as pessoas, elas pegam esse recurso, né, dos dons e ela deixa o orgulho subir no seu coração, e tem muita pessoa que ela não tem o dom, mas ela vai seguindo as pessoas só por causa dos dons e não por causa da palavra, que o que realmente muda, transforma a nossa vida é a palavra, porque a palavra ela nos direciona a Cristo, não é verdade? Pois é. Então, todas as vezes que nós usamos o dom, não no serviço do reino ou qualquer outro uso do dom, isso a gente pode ler lá, capítulo 12 de 1 Coríntios, inclusive eu tenho um texto nas redes sociais aí que eu disponibilizei. Quando um dom ele é para uso particular, ele envaidece. Todo vaidoso ele acha que é Deus, e todo Deus se diviniza. E todo homem que se diviniza se torna um demônio, porque só há um Deus. Olha só que forte, hein? Vamos continuar. Já tem umas perguntas aqui. Poxa vida. Quanto que custa o livro? No final nós já vamos falar, tá? No final a gente já fala aí. Expectativa, né? Suspense. Fica na expectativa aí. Mas, o preço tá tão baixo que você pode presentear todo mundo aí da sua família. Você não paga o conteúdo, você paga o objeto. O conteúdo não tem preço, né? Isso é demais, isso é surreal, né? Continuando, vamos agora... Muito bem, agora nós vamos com um salto grande aí. Nós fomos até o capítulo 4, 17, panoramicamente. Isso. Então, quando você pega o capítulo 4, 17, ele começa a mostrar a ética cristã. E aqui, irmãos, tem uma coisa assim que eu fico maravilhado. Quando nós estamos estudando Efésios, o que as pessoas, a maioria das pessoas, elas sabem de Efésios? Lá o capítulo 6, 10, a armadura para lutar contra o diabo, não é? Tá lá, é maravilhoso o texto, mas onde começa a metáfora? Aqui, a metáfora não é lá é o final. Mas primeiro, o versículo 17, ele vai mostrar, vocês viviam na inutilidade de seus pensamentos, segundo o curso desse mundo. Ele retoma aquela biografia de cada um. E como é que ele vai usar a metáfora aqui? No versículo 23, deixa eu ver aqui, 22 e 23 do capítulo 4, ele começa essa metáfora que eu já vou explicar aqui. Olha só. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então, como é que é a coisa aqui? Quando nós chegarmos no capítulo 6, ele vai falar da armadura, só que a armadura, ela é a parte de cima. Imagina um soldado romano, ele chega ele chega no seu local de trabalho, no exército, enfim, na instituição. Ele está com uma roupa de civil, ele tira a roupa de civil e coloca uma sobrepeles embaixo. Eu imagino que é porque a armadura ela é de couro, ela arranha, então você coloca uma roupa por baixo. E Paulo começa aqui, essa roupa aqui, ela é o pecado, então você tira essa roupa e coloca outra. Aí ele começa, nós vamos trabalhar aqui porque é muito extenso. Como que é essa dinâmica? O que é roupa suja? Mentira. O que é roupa nova? Verdade. Só que verdade aqui é a verdade do evangelho, não é uma verdade contar a verdade para o outro. Isso é uma obrigação da moral, da ética. Aqui a verdade é conduzir pela verdade do evangelho. Então está dizendo assim, nós temos um inimigo que chama diabo, ele vai mostrar lá no capítulo 6, mas antes você tem um problema, é o pecado.
Então para de mentir, tira a roupa velha da mentira, despir-se, fica nu, coloca o que? A roupa da verdade. Então imagine uns 2 cestos de roupas, um vazio e um limpo. Você tira a sua roupa, que é a mentira, e coloca a da verdade. A da preguiça, tira e coloca a do trabalho. A da ira e coloca da paciência. Ele vai fazer essa dinâmica. E aí você vai lendo o capítulo 4, capítulo 5, da briga, palavra torpe, não se embriagueis com vinho, deveres conjugais, deveres de pais e filhos, de escravos. Ele vai trabalhando, essa é roupa suja, essa é roupa limpa. Ou seja, ele vai trabalhando essa ética aqui, todo o capítulo, que a gente não vai citar aqui por conta do nosso tempo condensado, né? E não tem condições de trabalhar todo aqui. Então, quando ele termina essa metáfora, que já começou no capítulo 4, aí a gente já está na última parte, né? Olha só, versículo 6 versículo 10 do capítulo 6. Na minha versão aqui é finalmente. Ou então, na outra versão, né, ele vai ter uma outra palavra aí, né? A minha é finalmente. É como se ele dissesse, ele vem narrando, a roupa da mentira, a roupa da verdade, tira a roupa disso, coloca daquilo, trate seu filho assim, filho, honre seu pai. Ele vai indo naquele afã, né, vai falando. Aí ele respira, terminou, trabalhou com a ética, vamos agora resolver Satanás. Tem gente que quer expulsar Satanás, mas é um mentiroso. Então você não expulsa Satanás sem antes não lidar com a questão da ética. Então ele está dizendo que nós temos outros inimigos além do diabo. É a sua vaidade, é a sua mentira, é a minha prepotência, é a minha arrogância, que tem que ser mortificado, é roupa velha. Então ele vai dizer, olha, você tem que mudar de comportamento. E aqui, quando você tem o espetáculo, por exemplo, que temos por aí de resistir ao diabo, e nem é isso que o texto está dizendo, a gente vai trabalhá-lo aqui. Então você expulsou o diabo, entrevistou o diabo, dá um certo ibope, você viu, cheio de Deus. Agora, os heróis de Deus estão no anonimato. Herói de Deus não faz propaganda de um poder que não é dele. Não coloca na publicidade da propaganda que entrevistou o diabo. O herói de Deus, ele está lutando com a sua natureza. Eu estou mentindo, preciso parar de mentir. Quer ver um exemplo? A gente não vai dar tempo de trabalhar nele aqui, mas o Davi, grande homem de Deus, venceu batalhas incríveis, mas ele se arrebentou todinho com várias mulheres. Não é? E a gente fala das guerras do Davi, mas tem um herói que eu admiro muito, é o José. Ele não matou urso e não matou leão, não matou gigante, mas quando a mulher de Potifar assediou, ele venceu no anonimato. Os heróis de Deus não faz propaganda das suas guerras porque tem vergonha de falar que é humilhado se não for a graça de Deus. Nós vencemos as maiores guerras no anonimato pela graça de Deus. Então quem faz muito propaganda, alguma coisa está errada, porque primeiro o evangelho ele trata com a nossa moral, com o nosso caráter, com a nossa justiça, e depois ele vai dizer, finalmente, olha só, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura. Você trocou a roupa de baixo, que é da ética, agora você coloca a parte de cima. Por quê? Satanás, ele tem as suas armas. Não está dizendo que ele não é um inimigo poderosíssimo. Mas tem a arma adequada. Tratou a questão da moral, dos seus negócios, da sua índole, precisa ser trabalhada sempre. Agora, então, ele vai dizer quais são as armas, né? E aí, a gente resumiu aqui quais são as armas. Cinto da verdade. Verdade aqui, outra vez, a verdade aqui, o cinto é aquilo que prendia todas as outras roupas, era como o cinto do Batman também, da utilidades, né? Você coloca várias coisinhas aqui. Isso, né? O cinto de utilidades dá, né? Então você prende aqui o cinto, ele prende aqui o abdômen, né? E você anda mais rápido e coisas assim. No livro me veio uma ideia aqui, como se a ideia moderna ao invés de cingir os lombos, aperte os cintos. Quando você fala assim, vamos rapidinho, aperte o cinto aí, vamos, não é isso? Essa é a metáfora. Então, por que o cinto da verdade? Satanás, ele está agindo na nossa mente, sempre. Então, as pessoas elas não estão endemoniadas, elas sofrem influência na mente. Então, é a verdade do evangelho que me resiste às investidas de Satanás. Quando alguém diz assim, o evangelho não tem nada a ver, olha o que está acontecendo. Isso é uma seta maligna. Como é que eu venço essa seta? O cinto da verdade, é verdade sim.
ainda que a minha razão, ainda que o mundo, tudo que eu estou vendo vá contra, aparentemente contra, eu tenho uma verdade, o evangelho é a verdade. Ele é o cinto que está me prendendo e ajustando cada passo que eu dou. Cada passo que eu dou, apesar da pandemia, apesar do caos político, apesar da crise financeira, o que me faz ficar firme e caminhar? A verdade. A verdade do evangelho. A outra metáfora que ele mostra aqui são as sandálias, não é? Quando você pega um comentário bom aí, né? O meu comentário é a partir de outros também, a ideia de sandália, ela de firmar o pé. E você ter um pouquinho de cuidado, um comentarista muito bom, ele vai dizer que a sandália tinha uns cravos, como chuteira, né, de futebol. Então, o soldado ele vai enfrentar vários terrenos, o que ele faz? Ele pisa forte, aquele cravo, ele entra na terra, então ele pode inclusive lutar com o outro tendo mais firmeza. É por isso que ele vai dizer que firmar os pés no evangelho, na verdade do evangelho, pregar com firmeza. Então você que é pregador não pode pregar segundo a massa quer. Não é arrogância, prepotência nem ataque, é exposição bíblica, é pegar a sandália e cravar. E é doutrina, porque é doutrina que forma o homem, não é um discurso do coach. Não é o coach qualquer um faz. A pregação do evangelho é uma dedicação, oração, exposição bíblica e dependência do Espírito Santo de Deus. Então, essas sandálias aí, ela é a sandália da verdade, você crava no solo e as mentiras, o sofisma do diabo não te derruba, porque nós estamos a todo tempo sendo instigados. A outra aqui é o escudo da fé. O escudo da fé, a ideia não é um escudo pequeno, é que você se protege, você fica atrás dele. Então, não é a fé sua, porque a minha fé, se ela é um produto do meu intelecto, já não é mais fé, é alguma coisa que eu inventei. É a fé estabelecida pelo Evangelho. Ela é a fé que vem no pacote da salvação. Foi Deus que me deu a fé para crer. Então, ela é um escudo contra as mentiras do diabo. Então, quando o diabo sugere alguma mentira que me entristece, eu olho para a cruz. Ali está a verdade. Ele é meu escudo. Ele é meu escudo. Mas eu estou com um problema de coronavírus, da pandemia, não importa. Essa é uma verdade relativa, a verdade absoluta que transcende o nosso tempo, ela está na eternidade, nós estamos na eternidade, é a verdade do Evangelho. Jesus é o autor e consumador da fé. Nada pode ser mais importante do que isso. É isso que determina, é isso que dá condições de lidar com todas as dificuldades. E aí ele vai dizer capacete da salvação. Interessante que a última peça da farda do romano era o capacete, era quase que uma cerimônia de coroação, era uma honra ser um soldado romano. Então o camarada ele pegou as peças, né? Colocou a sandália, o cinto, já colocou a roupa de baixo, e aí ele tem um capacete, ele se curva, algum amigo dele pega o capacete e coloca na cabeça dele, como se fosse assim, isso é uma cerimônia de coroação, como se dissesse, Deus, na pessoa de Cristo, te coroou com o evangelho da salvação. Então, ele nos vestiu com isso. Ele nos tornou digno. E olha que interessante, aí a gente remete ao capítulo 2. Você estava morto, você andava segundo os padrões desse mundo, as suas ideologias. Ele te fez nova criatura e te colocou uma coroa, que é o quê? O capacete da salvação. Foi as mãos sangrentas de Cristo que te coroou e te deu a salvação. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses. É dele o querer e o efetuar. É dele. Ele é autor e consumador da nossa fé. E quando nós vemos isso, nós não temos o quê? Sem violar a nossa vontade, a gente fala, eu só quero, porque de antemão ele me fez querer sem violar a minha vontade. Como é que é isso? Não sei, só sei que é assim, como o filme. E aí então nós chegamos na última parte, né, Josias? É claro que aí ele vai fazer uma saudação do Tíquico, né? Mas, olha que interessante, ele vai dizer assim, no texto de Efésios, ele não fala de necessidade dele, ele fala de doutrina. Ele fala, o irmão Tíquico que vai levar a carta, ele vai falar das minhas dificuldades todas aí, ele não faz publicidade. Aí o importante aqui é falar do evangelho. O Tíquico fala aí como é que está a coisa, né? Ele conta para vocês. Olha só, Tíquico, o irmão fiel, servo do Senhor, vai informar tudo, porque ele não quis perder tempo falando, estou precisando disso, daquilo. Não. Ele quis falar do evangelho da graça. Nada é mais importante do que a pregação do evangelho. Eu tenho muita dificuldade quando o púlpito ele serve para fazer propaganda da vaidade, da agenda de alguém. Púlpito é lugar de falar da graça de Deus. Púlpito é o lugar que a nossa vaidade é esmagada. Púlpito é o lugar que nós somos transformados pelo martelo da graça. Púlpito é o lugar onde que a palavra de Deus é mais importante do que o lugar que eu vou pregar semana que vem.
Púlpito é mais importante do que o meu currículo, porque ali Deus troveja com a sua voz sagrada. Ali o leão ruge e ruge contra o pecado e nos faz sarar. É isso. E aí então, como é que ele termina? Olha como Paulo termina. Qual é a última palavra do texto de Efésios? A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Ele acaba o texto, não fala mais nada. Por quê? O meu amor por Deus, ele varia. Tem dia que eu acordo amando Deus, mas tem dia que não é assim. E você sabe do que eu estou falando. Porque o meu amor varia. O importante não é o meu amor por ele, é o dele para mim. O dele é incorruptível. Se eu tropeçar, ele não tropeça. O que vale não é o meu amor, o meu por ele. O meu está sendo melhorado. É o dele por mim. É o amor incorruptível. Jesus disse, o que o Pai me deu está nas minhas mãos. E de nenhuma maneira eu vou perder. Nós somos dele. Nós somos dele. Porque o Evangelho é de um amor que não se corrompe. Ele não muda com o tempo. Ele não vence. Não tem prazo de validade. Não tem etiqueta de validade. Ele é o amor eterno. Na eternidade passada, Deus nos amou. Nos chamou ao arrependimento. Nos arrependemos e recebemos um amor incorruptível. Graça. Efésios. O mérito da graça. Que maravilha. Que coisa linda. Graças a Deus. Não tem como não cair de joelhos diante de uma exposição dessa palavra maravilhosa, amém, que é a graça de Deus. Graças a Deus, né? Muito obrigado, muito obrigado. Olha os comentários, amém, aí. Eu acho que eu tomei mais tempo do que devia, né? Mas a gente vai se empolgando, né? Isso. Me perdoe aí. Nós estamos todos gostando muito, né? Isso é maravilhoso. Olha aqui, o nosso amigo Jonas, lá do Ministério Só Boas Novas, mandou aí um glória a Deus, né? Deus abençoe a todos os irmãos aí. É impossível responder a todos, é impossível falar o nome de todos, né? Mas que as boas mãos do Senhor aí recompense cada um de vocês. O pastor Alexandre Acasta está perguntando se vai ter um apelo. Alguém que quer aceitar Jesus aí? É bênção. Bom, vou deixar aqui um minutinho aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Enquanto isso, você que entrou aí no meio da live, esse aqui é o nosso irmão em Cristo. Amém, graças a Deus. Pastor Hélio Clabono Júnior. Ele é professor de teologia e filosofia, é escritor, tem aí bastante obras lançadas. A sua última obra é essa que ele apresentou aqui A última agora, viram outras, em nome de Jesus. Viram outras, em nome de Jesus. Isso aqui só foi uma introdução do que você vai encontrar no livro. E falando do livro, muita gente perguntou o preço, né? O preço desse livro custa R$30. Você pode adquirir aí através do Facebook. Tem aqui do ladinho aqui as redes sociais do pastor, que você possa seguir ele, está acompanhando, né? Tem aqui o Telegram, e no Facebook tem o link lá do livro. Custa R$30 e o envio para aqui, para a Zona Oeste, né? O frete do correio, né? O frete do correio custa R$7,40 7,40 em média, né? Um pouco mais longe acaba sendo um pouquinho mais, mas nada. Isso. Ou mas de repente você não quer fazer lá pelo link, pode chamar ele no inbox aí do Instagram, do Facebook, ou pode também, você que sentir a vontade, quiser falar comigo, posso ser bacana, a obrigado. ponte também para estar te servindo com essa obra maravilhosa. E é como ele diz, o custo que você está pagando é pelo objeto, né? Pelo objeto, né? O conteúdo que tem lá não é tem impagável. Preço. Não porque é meu, né? Nada disso. É verdade. Você não paga a obra, você paga a coisa. Isso. Perguntaram aqui do sorteio. O sorteio vai ficar por conta daquele que tem a fé aí de comprar um livro e sortear. Nós fazemos aqui a live, sorteamos aí o livro para vocês, amém? Mais uma vez eu quero agradecer com tudo isso que nós falamos. Ele é revisor teológico também, participou da correção da século XXI, né? XXI. No século XXI eu trabalhei mais na leitura do texto, né? Aquela obra mais pesada, de fazer uma leitura para detectar algum problema não de tradução, né? Isso quem faz é uma outra turma, muito mais competente. Apenas a parte mais de ler e tentar apontar alguma coisa. Mas trabalhei em outras obras também, alguns comentários bíblicos por outras editoras, e dicionários e outras obras também, né? Várias editoras aí, graças a Deus, né? Isso me ajudou. Deixa eu só fazer aí fica à vontade. Uma indicação. No meu canal aí, Insights da Graça, que é o Telegram, você vai lá, abaixa o aplicativo Telegram,
e você vai procurar canal Insights da Graça. Eu acabei de estudar Romanos. Como é que eu estudo Romanos? Lembra que eu disse aqui que eu vou estudando o texto e eu resolvi compartilhar também, persuadido por alguns irmãos, né? E comecei a estudar Romanos. Então terminamos Romanos lá, do capítulo 1 ao capítulo 16, não de forma panorâmica. Nós temos aí quase 1000 horas lá falado de Romanos. Então, se te ajudar, entra lá. Acabou Romanos, começou, a pedido de um amigo, o pastor Leanderson, da Vida Vitoriosa, estudar as parábolas do capítulo 3 de Mateus. Acabou esse, vamos para outro. Tem conteúdo lá, né? É só entrar, cadastrar, não paga absolutamente nada, é rede social, está lá, disponibilizar. Se ajudar, se inscreva, o canal está aí, Sites da Graça, e compartilhe também, que de alguma maneira possa ajudá-los. Isso, basta baixar aí o aplicativo. Aí no cantinho aqui, ó, o Telegram é a última rede social que está escrita aí. Facebook, Instagram também dele, ele está sempre compartilhando algo muito produtivo. E maravilha, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que nos acompanhou aí, seja através do Facebook ou do YouTube. É muito bom ter a sua presença aqui conosco. E eu vou dizer, eu sou suspeito de dizer, mas assim, os livros do pastor Hélio, ele é uma munição, ele é algo que agrega muito, graças a Deus, no estudo e até mesmo na preparação de um sermão. Por exemplo, aquele livro de Isaías. Né, eu estive pregando num congresso e eu usei ali o capítulo de Isaías, foi muito enriquecedor. Isso me alegra bastante, né? Foi uma munição. Me deixa vaidoso, né? Glória a mas Deus. É uma vaidade, né? Não, mas isso é no sentido bom, né? Graças a Deus pelo seu esforço, pela sua dedicação. Amém, graças a Deus. Tem ajudado muito cada um de nós e vale a pena, sim, é muito bom esse tipo de comentário, nos ajuda muito, facilita o nosso entendimento e muito obrigado. Nós vamos finalizar aqui com uma oração, amém? Mas antes quero agradecer a todos, nosso irmão Everton Estrela, que está aí participando do chat Everton, também. fazia tempo que eu não mandava assim, ainda aqui virtual. Everton, Deus abençoe. Um grande economista, dá dica de economia, de como economizar, gastar o seu dinheiro, Everton Estrela. Inclusive, Deus abençoe, irmão. Agora no mês que vem, em julho, ele vai estar aqui conosco, tá vendo, falando sobre a finanças, né? Tá vendo? Vai nos ensinar aí. Ele também é formado lá pelo Instituto. Isso é reino de Deus, né? Isso é reino de Deus. Ele sabe ajudar. Sem os conselhos dele, né? A gente gasta mais do que deve. É verdade. Ele vai nos ensinar aí, ó, a como fazer a gestão do nosso dinheiro, né? Das nossas finanças. Eu vou vender o livro e precisar dele. E agora, o que eu faço? Verdade, vai vender o livro e agora, Everton, o que a gente faz? Muito bom. Ó, o nosso irmão Jonas lá do canal Só Boas Novas, vale a pena você ir lá também, seguir este canal, é maravilhoso, é um evangelismo urbano muito bom, muito dinâmico. Missão urbana, muito bom. E eles são muito preparados, fazem uns negócios muito bom, muito bonito de se ver mesmo. É uma maravilha, tenho o prazer de conhecê-lo também pessoalmente. Deus abençoe. É um ministério, é um evangelismo muito bonito, vale a pena você ir lá, vai nas redes sociais, procura Só Boas Novas, segue também, é muito enriquecedor. E ele já pediu, ó, separar um livro autografado. Então eu já vou autografado com o dedo assim. Coloca por lá, extenso. marca por extenso, que eu já vou levar esse livro para ele também. Nosso irmão Renato, pastor Renato, lá da Igreja Deus Amor da Lapa, também está nos acompanhando, já pediu para separar o livro dele. Vou estar levando o livro. E vamos ver, eu vou preparar um livro aqui, vou estar sorteando para vocês, não hoje aqui agora, mas nas redes sociais aí, estarei sorteando este livro aí para vocês, tá bom? Muito bom. Pastor, mais uma vez, prazer. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Amém. Meu amigo, construímos uma amizade, já tem um tempo que terminamos o curso, mas mesmo assim mantemos esse contato e é maravilhoso. Amém? Pastor, a oração. Amém, graças a Deus, né? O pastor aqui também é pastor, Josias, né? Essa amizade, ela transcende a tudo, e é porque nós somos gerados pelo mesmo Espírito, né? E quem é gerado pelo mesmo Pai, são irmãos em Cristo. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça e bondade, por aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos e tem nos sustentado. Cada um dos irmãos, Pai, que interage, que participa, tem um ministério. Ninguém é mais importante, Senhor. Ninguém, Senhor, é fundamental, Senhor. Ninguém é insubstituível.
Se estamos, Senhor, trabalhando por graça e bondade, o Senhor poderia fazer tudo sozinho. O Senhor poderia usar anjos, o Senhor podia fazer da maneira que quisesse e não seria cobrado por nada, porque a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Mas por soberania, graça e misericórdia, nos deu dons para edificar uns aos outros. E que possamos, Senhor, usar esses dons para a glória do Senhor, edificando a tua igreja e levando aos irmãos a uma santidade que de fato seja uma santidade prática, humana, Senhor. Nós não queremos ser santos, Pai, numa transcendência irreal. Nós queremos ser humanos enquanto pisamos com os nossos pés nesse chão que estamos. Queremos ser sal da terra e luz do mundo, mas sozinhos nós não podemos. Por isso nós queremos a tua graça. Até aquilo que depende de nós, nós dependemos do Senhor para realizar. Obrigado pela tua graça. Abençoe o pastor Josias, o trabalho nesse estúdio, que o Senhor traga aqui quem quer trazer, abre essas portas, seja próspero, todos aqueles que usarem esse lugar, seja para a glória do Senhor. Abençoe o ministério de cada um dos irmãos, Pai. Obrigado por tudo que tem feito por nós, que o Senhor, ó Pai, como tem sido, cuide de nós. Abençoe os irmãos que estão enfrentando, como todos nós, enfrentando a pandemia, mas tem algum parente doente, que infelizmente perdeu algum amigo, algum irmão. Só o Senhor tem a palavra, Pai, certa para consolar. Nos ajuda, que os nossos olhos, Pai, possa olhar além disso, sabendo que loguinho, muito próximo está a redenção final. Nós ansiamos por esse dia, pela bendita graça em que o Senhor vai colocar fim definitivo em toda angústia e sofrimento. Obrigado pela tua graça, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe Josias. O David, né? Não está aqui, né? O David, mas o David, Deus abençoe. Lembrei dele aqui. Deus abençoe a todos aí. Obrigado Anderson Simplício pelo suporte. O Anderson, gente, companheiraço também. Isso, um abraço para toda a galera do ITEB aí, conforme o vídeo nos acompanhando, nos dê esse suporte. Fica com Deus, até o próximo encontro.